De hoje é algo muito importante. Aproveito para contar tudo isso, uma pequena história, para a gente compreender mesmo. Certa vez, um grande autor francês, Victor Hugo, né, ele dizia o seguinte, a quaresma, né, que são 40 dias, ele dizia assim, a quaresma, ele disse assim, que faz lembrar um homem, que ele disse que uma vez conheceu um homem, que era um homem assim, ele dizia que era um homem comprido, né, magro e triste. Ele descrevia assim, ele era comprido, magro e triste, como uma quaresma, né? Porque a quaresma são 40 dias assim que a igreja faz penitência, ela é comprida. Ela é magra porque ela pede o jejum, né? E às vezes ela é triste porque ela sempre dá uma nota de tristeza porque é uma preparação para a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo em que a quaresma, ela tem esses três aspectos que esse Vitor Hugo comentava, que a quaresma ela é comprida, ela é magra e ela é triste. Vem agora o período da Páscoa, que é um momento de grande alegria. Nenhuma instituição no mundo tem uma festa de 50 dias, né? A Páscoa começa agora, começou neste domingo de hoje, deu umas 50 dias. O que ela significa? Como a gente comentava ontem no programa com vocês, a gente dizia assim, a quaresma, no período vem aí o nome quarentena, porque nas Sagradas Escrituras, o 40 tem uma simbologia muito grande. 40 foram os anos que Moisés, né, atravessou o Mar Vermelho. 40 anos foi o período que Moisés viveu no Egito. 40 anos foi o período que Moisés foi exilado. 40 anos o percurso que ele fez. 40 dias também foi o período que Jonas, Nínive, nosso Senhor Jesus Cristo passou 40 dias no deserto. Por quê? Para a gente entender a quaresma, é necessário a gente, a Páscoa, a gente precisa compreender o que é a quaresma. E aí, nesse período de 40 dias, sempre foi, desde a antiguidade, um período suficiente para uma mudança de vida, uma mudança de regime, uma mudança de perspectiva. Então, a igreja nos prepara durante 40 dias, narrando todo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para depois nos apresentar o período da Páscoa, que o próprio nome Páscoa significa passagem, significa salto. A gente às vezes sempre recorda como a saída do povo judeu para o Egito. É verdade, mas não é só isso. E tem muita ligação com o período que a gente está vivendo agora, de quarentena, porque é uma quaresma. É um período também agora que, o que era? O período da quaresma, da Páscoa, simbolizava uma refeição que os judeus fizeram. Depois das 10 pragas do Egito, o povo judeu, o faraó não queria soltar o povo judeu, e veio a última de todas as pragas, que era a praga mais terrível. Que qual era? Era a morte de todos os primogênitos do povo judeu. Todos aqueles que tinham filhos, primogênitos desde os homens, até dos animais, esses morreriam. E aí o anjo exterminador ia marcando nas casas que tinha aquele sinal, que era o sinal da qual era o tal, era o sinal da qual aquelas casas que tivessem marcadas com aquele sinal, ninguém morreria. E aí era o salto, por isso que esta passagem de um período de escravidão para o período de liberdade. Uma passagem da morte para a vida. E daí vem o símbolo, né? O símbolo do coelho, porque é um animal que ele se difunde muito. Aí vem o símbolo do ovo, porque o próprio ovo tem esse símbolo. O símbolo do surgimento da vida. É a vida a vida que brota, que surge. E é por isso que depois, infelizmente, ficou só pensando no ovo da Páscoa, mas é o símbolo da ressurreição. Há um canto muito belo, que agora que se chama, que é um canto que é na missa do domingo é cantado, que é uma sequência, e ele faz uma referência assim, da maior batalha que houve na história, o maior duelo que houve na história entre dois. De um lado, um vencedor que nunca tinha perdido uma batalha nenhuma, que era o quê? A morte. Do outro lado, nosso Senhor Jesus Cristo. O canto diz, mors et vida duelo, o duelo da vida e da morte. Então, o que é a Páscoa? Ressurreição, é vida nova, um ressurgimento. E é isto que neste período nós somos chamados a meditar. Ressuscitarmos para uma vida nova. Padre Inácio, então assim, na Páscoa, né, nós estamos sendo chamados para meditar, para refletir, não é?
Então, juntou exatamente com o período de isolamento social que as pessoas estão passando, né? Não é? Assim, as pessoas já vêm nesse momento, não é, resguardadas, refletindo, né? Eu até estava conversando com um amigo meu ontem, ele me disse que nesse período que ele está em isolamento social, foi um período que ele passou a se aproximar mais de Deus, sabe? Ele passou a ler mais a palavra de Deus. Então, assim, padre, qual o significado, não é, que o mundo está passando nesse momento? Não é assim, muita gente não está entendendo o significado, sabe? Quem imaginou passar uma Páscoa, né, passar uma semana aí, uma Semana Santa, sem poder abraçar um amigo, sem poder reunir mais outros familiares, né? Assim, eu queria que o senhor explicasse um pouco o que é esse momento, padre. Exatamente, o senhor lembrou um ponto muito interessante, porque, como diz assim, todos os períodos de crise sempre é uma ocasião para mudanças, quer seja para melhor ou para pior, mas sempre é um momento propício para mudanças. Então, neste período que se está em isolamento social, da qual, infelizmente, o ser humano, principalmente aqui do século XX, ele foi de cada vez mais tendo, como possamos dizer assim, uma vida cada vez mais horizontal. O que eu digo horizontal? Que a gente fazia tantas coisas, e faz lembrar justamente a frase de Nosso Senhor Jesus Cristo para Marta. Marta chegou uma vez diante de Nosso Senhor, nas Sagradas Escrituras fala, uma é a importância da oração, que é Maria, e Marta é a ação. O mundo de hoje vivia o quê? O grande papel sendo era ação, era agir, trabalhar, ganhar dinheiro, tempo é dinheiro, tudo. Em determinado momento, de uma hora para outra, o mundo inteiro caiu, né? Teve que ficar trancado em casa e veio compreender o que é o valor da contemplação. E o que acontece? Algumas pessoas, eles têm aproveitado esse tempo para parar, para fazer uma meditação. É isto que nosso Senhor Jesus Cristo quis deixar para cada um de nós, quando ele passou antes dele dar início à missão dele, ele passou 40 dias no deserto, rezando, orando. Sempre você vai observar nas Sagradas Escrituras, antes de qualquer ação de Nosso Senhor, ela é antecedida pelo momento de oração. A Semana Santa, justamente, ela começa na Quinta-feira Santa ali, o período de sofrimento de Nosso Senhor, com Nosso Senhor indo rezar, e aí convidando os apóstolos para rezarem com ele. E aí disse assim, 1 hora não puderes meditar comigo? Então, este período que eu tenho percebido é que muitas pessoas quase que têm se encontrado dentro da própria casa. Porque, às vezes, o marido já não conhecia mais a esposa, não tinha mais contato com os filhos. E aí a gente vê aquele fato famoso, né? Que uma vez uma criança, que ela chegava para o pai e perguntou, meu pai, quanto você ganha por dia? Aí o pai disse, ganho tanto, né? Tem um fato famoso, depois diz, quanto você ganha por hora? Ganho tanto, eu ganho, sei lá, R$ 50 por hora. Eu disse, papai, eu fui juntando o dinheiro da minha escola, da mesada, até aqui, ó, os R$ 50 que eu tinha, eu dou para o senhor, você pode ficar 1 hora comigo? Isso é que o mundo antes estava passando por isso. Hoje em dia, se a pessoa realmente está compenetrada desse momento, é uma ocasião para ela rever a vida, passar a conviver. Por outro lado, existe outro aspecto negativo. Aquela pessoa que não sabe se dobrar para o outro, não sabe ceder para o outro, esse momento pode ser também uma ocasião, assim, às vezes, de conflito. Saiu uma pesquisa numa das universidades americanas que mostrava que uma vez um professor pôs os alunos por 15 minutos para ficarem parados, pensando, só meditando. E muitos não conseguiram passar 15 minutos em silêncio, 15 minutos pararam meditando. Então, esta Páscoa vem justamente este período agora da quarentena, um momento para a gente conhecermos a nós mesmos. É aquilo que estava escrito, né, na filosofia no templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. É a necessidade de nós, primeiramente, nos conhecermos para conhecermos as pessoas que estão em torno de nós. Padre Inácio Almeida, quero registrar aqui para os seguidores, as seguidores que quiserem fazer pergunta para o Padre Inácio, é só enviar. Aqui já tem uma pergunta aqui, Padre, do Átila.
O Átila é o filho da dona Santina, que está lhe assistindo também. Padre, gostaria de saber, na sua visão, por que tanto desastre no mundo desde 2019? Como podemos dizer assim, o mundo ele inteiro, ele sente hoje, por exemplo, a necessidade. Nós devemos saber que tudo é governado por Deus. Não dizemos que tudo é culpa de Deus e coisas que Deus permite. E o homem moderno, cada vez mais, foi se esquecendo de Deus, foi abandonando a Deus, e é justamente assim, no auge, pleno século XXI, vamos ser coerentes. Quando a gente pega o livro de história, analisa, por exemplo, a peste negra. Quando a gente analisa, por exemplo, no passado, aqui já no início do século XX, a malária, né? Quando foi muito a febre amarela, inclusive aqui na Europa, eles se assustam como no nosso Brasil. Ainda tem pessoas que morrem, por exemplo, de febre amarela, dessas doenças. Elas estão aí. Em determinado momento, o mundo o quê? Faz transplante de coração, transplante de córnea, faz tantas coisas. De repente, o mundo cai diante, vamos ser sinceros, eu quero rebaixar, de um resfriado mais forte, vamos ser assim. Não é só isso, mas um resfriado muito mais forte, da qual os nossos antibióticos, que tanto conhecemos, não tem mais esse efeito. É um momento do mundo inteiro se ajoelhar e dizer assim: vejam até onde caímos. Nós achamos que tínhamos tudo, tínhamos dado o poder e o mundo inteiro para. Não foi uma bomba atômica, não foi uma potência mundial, é um inimigo invisível que está onde? Pode estar agora dentro de cada um de nós. Né? Estamos conversando aqui, não estamos espirrando, não estamos fazendo, mas pode estar dentro de nós. É um inimigo invisível da qual nos deixa num estado de insegurança. Tantas pessoas já um tanto preocupadas, mas devemos pôr sempre na mão de Deus. Deus não quer esta doença, mas Deus permite. Devemos tomar tudo isso como o quê? Como ocasião, como você mesmo dizia, Rodrigo, uma ocasião para a gente mudar, para a gente compreender cada vez mais o quanto Deus é importante nas nossas vidas e o quanto este momento é importante, porque o mesmo Deus que curou tantas vezes leprosos, te curou, por exemplo, cegos, ele pode dar esta cura, e ele quis dar esta prova hoje. Ele ressuscitou dentro dos mortos e se fez presente no nosso meio. Padre Inácio, o seu Zé Bastos está assistindo. Sim. Aqui e mandando um grande abraço para o amigo especial dele. Para mim também, grande amizade ao Zé Bastos. Aí, aliás, ele foi aí, como se disse, o instrumento, o meio, para que nós tivesse contato com o Rodrigo. Né? Estamos vendo aqui também o Galdino, aqui o Rodrigues escrevendo, o Covid está nos moldando para uma nova fase em nossas vidas. É bem isso mesmo. Nós não podemos ser iguais. Só quero recordar um ponto. A China é um país pagão. É um país da qual, infelizmente, até a fé, a religião, muitas vezes ela é perseguida. Os católicos lá têm muitas dificuldades. Lá, o que aconteceu com o coronavírus? Aquele que a gente está, como comentou aqui, o coronavírus fez com que muitas pessoas houvesse, logo após esse período de isolamento, muitas separações. Olha o que aconteceu na China. Porque o remédio ali, como diz a dose, foi muito forte. Acontece que, se nós não nos damos conta do que estamos passando neste momento, isto pode ser uma ocasião tanto para a gente sair melhor ou sair pior. Este que é o ponto que a gente tem que se preocupar, porque para alguns foi uma ocasião de afastamento, inclusive dos seus, porque não aguentaram propriamente este período de convívio. E não pode ser, porque a arte propriamente do convívio, da vida de família, a gente compreender que tudo isso é a vida de família, o convívio, é uma atitude sempre de compartilhar, é uma atitude sempre como é que se diz? Da pessoa de resignação. Eu saber que eu tenho que, em certo momento,